No programa de hoje vamos falar novamente de The Blacklist. A série já está aí na sua 8ª temporada e vamos falar aí do 3º e do 4º episódio, que trouxe uma reviravolta no relacionamento da protagonista Liz e também do outro, o principal protagonista, Raymond Reddington. O que será que aconteceu entre os dois, Tribal? É isso que a gente vai ver nesse programa. Salve, salve, tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Então, como eu disse na chamada, vamos falar de Blacklist, 8ª temporada e do 3º e do 4º episódio, onde ocorreu uma reviravolta, que já foi mais ou menos pré-anunciada nos outros 2 episódios da temporada, mas agora foi para valer e mudou muito a dinâmica da série. E para falar sobre The Blacklist, eu trouxe aqui a nossa Blacklister da Austrália, nossa especialista em Blacklist, que ela consegue ver a série, Tribal, muitas horas na minha frente. Eu tenho que sempre correr atrás dela para conseguir. Priscila Rebolo, tudo bem, Pri? Tudo bom, César? Satisfação estar aqui de novo, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer. Não, agora é sempre. Agora acabou, agora nós vamos terminar Blacklist, né? Vamos ver o que espera para essa série. Para você que está acompanhando agora o vídeo, cuidado, repleto de spoilers. Então, se você não gosta de spoilers, fique longe. E qual é a reviravolta que a gente vai falar aqui agora? A Liz virou uma Blacklister. Ela, além de virar uma vilã, ela vai matar o Reddington. Isso mesmo, ela vai tentar matar o Reddington. Você que acompanha a série, já parou para pensar uma coisa dessa? Pri, o que aconteceu com a Liz nesse 3º e 4º episódio? Meu Deus do céu, que mudança! E aí, o que você me fala sobre essa mudança? Olha, o que aconteceu eu não sei. Agora, o que eu espero que não tenha acontecido é que os roteiristas tenham totalmente se perdido, porque então eles vão estragar uma série que eu gostava muito. Eu não sei, assim, o 3º episódio, eu estava até começando a recriar uma simpatia maior pela Liz, especialmente naquela parte que ela estava já fugida, né, e o Wesley encontra ela, e aí ele fala da preocupação de todo mundo, do Cooper, né, do chefe deles, falando que eles só querem o melhor para ela, chamando ela para voltar e tal, e aí ela tem uma fala que me chama muita atenção, porque ela fala assim, todos os homens, tal, que fazem parte da minha vida, com a melhor das intenções, decidindo o que é melhor para mim, mas ninguém pergunta o que eu quero para minha própria vida, né? Então ali eu criei, assim, uma certa simpatia por ela, porque no fundo ela tem razão, né? De boas intenções, até o Congresso tá cheio, mas na real ela é maior de idade, provavelmente vacinada e podia, né, ser consultada de algumas coisas a respeito da própria vida, assim, mas aí chegou no 4º episódio e ficou difícil defender de novo. Acho que você vai falar disso daqui a pouco. Não, assim, aí, porque falando mais do 3º episódio, né, não sei se a gente vai seguir aqui uma ordem muito cronológica, porque no 3º episódio ela ainda não é oficialmente uma Blacklister, embora ela já esteja nesse processo de fuga, né, ela entregou o distintivo e agora ela é oficialmente uma fugitiva, mas eu acho que assim, no 3º episódio foi, como você disse, uma reviravolta anunciada, né, ela já tinha deixado claro no episódio número 2 que ela ia atrás do Reddington, né, porque ela não se conforma com ele ter matado a mãe dela na frente dela, e aí ela inicia esse processo de fuga. Eu não sei, eu acho que agora eles vão meio que partir para uma enrolação, essa que é a minha preocupação, assim, eles começarem um processo de enrolação na série. Eu te faço uma pergunta. A Liz, o personagem Liz, ela tem motivações, você compra essa motivação dela a ponto dela matar o Reddington por causa da mãe? Porque não seria uma coisa assim, ainda mais numa série que é cheia de reviravoltas, coisas que são e não são. Você não acha que ela já teve experiência suficiente para, será que essa mulher é minha mãe mesmo? Né? Porque ela comprou muita ideia e quer matar o Reddington, ela foi para matar ele mesmo. Uma coisa, eu fiquei muito impressionado.
Você acha que tem a motivação dela? Você compraria essa ideia? Justifica matar o Reginald? Olha, é difícil saber porque cada um reage de um jeito, né? Eu acho que no caso dela tem duas coisas. Ela sempre carregou, a impressão que ela dá, né? Que ela sempre carregou uma frustração muito grande por ter sido abandonada pela mãe. Esse vácuo, essa ausência da mãe foi uma coisa que sempre afetou demais a vida dela e não é para menos, né? De certa forma, ela culpa o Reddington pelo fato da Catarina ter abandonado ela. Porque na cabeça da Liz, pelo menos, foi ele que tornou a mãe dela uma fugitiva extremamente procurada. E aí a mãe dela não que ela não viu outra opção, mas ela achou que a melhor opção era deixar abandonar a criança para que ela tivesse alguma chance de crescer em segurança, do que criar essa filha, essa criança num processo de ser uma fugitiva, uma das mais procuradas do FBI, aliás, até provavelmente por outras polícias do mundo. Então eu acho que a Liz, de certa forma, ela culpa o Reddington pelo fato da mãe dela ter abandonado ela. E aí, quando a mãe dela finalmente se reaproxima dela, décadas depois, o Reddington mata a mãe na frente dela. E para além disso, eu acho que ao longo desses anos todos em que eles foram cultivando esse relacionamento, né, o Reddington e a Liz, que eu acredito que ele realmente seja o pai dela, como a gente já comentou no outro, né, é meio estranho, porque ao mesmo tempo que eles foram cultivando essa relação, ela também foi se erodindo, porque ela cobrava por respostas que ela sabe que o Reddington tem e que ela acha que são respostas que ela tem acesso por direito, mas que ele nega esse acesso a ela. Então, ao mesmo tempo que eles foram construindo essa relação, porque ele se importava com ela, ele protegia ela, ele negava a ela o acesso à informação que para ela era fundamental para ela resolver várias coisas da vida dela, porque tem a ver com a própria história dela, né? Foi construindo a relação, mas ela também foi se erodindo ao mesmo tempo, e aí eu acho que culminou com o assassinato da mãe, ou da suposta mãe, na frente dela. E aí eu acho que ela tem essa razão de ser, por mais que pareça uma ingratidão, e eu acho que é, mas por outro lado também a gente não pode esquecer que essa erosão da relação, como eu falei, tem toda a responsabilidade nos ombros do Reddington, porque se ele fala que ele não quis contar um monte de coisa para ela, para proteger ela, porque essas informações colocariam ela em risco, ele que não se aproximasse dela então. Porque ele quis se aproximar, porque ele tinha essa intenção, seja por carinho, seja por interesse, ele quis se aproximar. Então ele quer só colher os louros da vitória, a parte boa, e não quer arcar com as consequências dos próprios atos. Então, assim, nesse ponto eu acho que se justifica. Estou achando a senhora muito condescendente com a Alice. Quando acabou Tribal, quando nós comentamos sobre o episódio, nós falamos por WhatsApp, ela disse: eu estou muito irada com a Liz, essa Liz, os personagens, agora eu estou achando muito, não, vamos botar essa raiva pra fora. A Liz, você está sendo muito condescendente, eu estou odiando a Liz. Não é condescendente. Palavras. Não é condescendente, César. Uma coisa, outra coisa. O que eu queria deixar bem claro aqui, eu queria recordar para você disso, que eu sou uma pessoa muito justa. Então, a parte que ela merece um certo alívio, uma certa condescendência, como você diz, eu vou dar o direito. Agora, lá no episódio em que ela coloca a bomba lá na maca do Reddington e atenta contra a vida dele, ela não atentou só contra a vida dele. Ela colocou a vida dos amigos dela em risco, do wrestler, e ela sabia que ela assumiu aquele risco. Então, quer dizer, o cálculo que ela fez na cabeça dela pode até ser que alguém mais se machuque, que alguém morra, mas desde que eu consiga o meu objetivo, que é matar o Reddington, tá tudo bem. E para isso eu não vou passar pano. Eu acho que isso não tem desculpa, não tem perdão. Por mais que eu tenha falado, ele na cabeça dela ele matou a mãe dela, primeiro ele fez a mãe dela abandonar ela, depois ele matou a mãe dela na frente dela, então até aí se justifica. A partir do momento que ela coloca pessoas que não fizeram nada contra ela, que sempre estiveram ao lado dela o tempo todo, o próprio Cooper, o próprio wrestler, então assim, isso não tem perdão, ela despirocou mesmo, perdeu a mão ali do que é certo e do que é errado. E aí isso não tem defesa. Eu sou, Priscila, passional, sou como minha avó assistindo novela. Eu brigo com os personagens, eu falo com a tela.
Eu odeio a Alice, tô odiando a Alice. Eu assisti o 4º episódio, não suportava olhar pra cara da Alice. Porque eu acho ela ingrata, eu acho ela uma traidora. Eu tava olhando ela e falava assim, que ódio. Quando ela colocou a bomba, eu pensei assim, ainda assim o Redton vai perdoá-la. Não, mas sem dúvida. Os fãs, pelo que eu até estava vendo alguns fóruns de discussão lá nos Estados Unidos, eu até participei de um, eles estão, assim, irados. E eles separaram até uma coisa interessante, Pri. Team Reddington e Team Liz. Eles estão brigando. Porque agora eles estão de lados opostos, né? O Team Reddington tá com o maior número, viu? Assim, o pessoal tá indignado. O pessoal tá indignado. Aí chamaram a Liz de traidora, de personagem bipolar. Eles falaram um absurdo. Eu achei, assim, por favor, sinta-se à vontade para discordar. Eu achei que os roteiristas erraram a mão. Eu acho que, assim, até eu estava aos 40 e poucos do segundo tempo, eu estava com uma esperança de que, na verdade, eles estivessem trabalhando juntos para descobrir uma conspiração. Estivessem fingindo alguma coisa. Falei, eles estão fazendo isso, mas depois que ela colocou a bomba, achei que erraram a mão feio. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Falando em bomba, não só a questão do wrestler, mas tem a questão do Aran também, sabe? O que ela fez com ele, tipo, ela sabia que ela colocaria ele numa situação complicada, que ele seria investigado por traição e que é um negócio, uma situação muito complicada que ela colocou ele quando ela roubou aquela folhinha lá do caderno dele pra fazer o pedido daquele explosivo e tudo mais. Então, assim, ela não respeitou ninguém, ela tá passando por cima de todo mundo pra conseguir o que ela quer, então vai muito além da questão do Reddington, porque, assim, quando eu tentei entender o lado dela, baseado no que ela sente que o Reddington fez com a vida dela, mas para os outros não tem nada disso. Ela não tinha o direito de ferrar com a vida dos outros desse tamanho, né? Então ela foi, assim, extremamente egoísta, extremamente ingrata com os amigos dela também, né? E eu acho também que eles deram uma errada, não, mas talvez, né? Não sei se você relacionou isso com a fala do Dembe no 4º episódio, que ele pergunta pro Reddington, você fez ela passar por tudo isso de propósito, quando você matou a mãe dela na frente dela, para que ela venha para esse lado negro da força e tal, para que ela realmente possa assumir os seus negócios, porque para ocupar a posição que ele ocupa, você precisa ter essa certa dose de maldade, esse lado criminoso bastante aflorado, e esse episódio de matar a mãe na frente dela meio que aflorou, né, que intensificou esse lado meio sombrio que já existia na personagem dela, na personalidade dela. Então, assim, talvez eles tenham pesado a mão para construir esse pedaço esse lado da personagem dela, não sei. Mas também achei exagerado, e aí entra outra coisa, né? De novo, a doença do Reddington virando muito uma questão de conveniência, né? A hora que ele precisa ficar doente para não puxar a maçaneta do carro, a doença tá quase no seu ápice. Aí ele toma os remédios, fica no hospital e sai 0 bala, novo em folha. Virou muito um coringa. A hora que precisa... Tem um nome para isso no roteiro, muleta. Muleta de roteiro. Se a gente depender do FBI lá do pessoal dos Correios para alguma coisa, a gente tá enrolado, hein? Que pessoal incompetente, porque... Isso aí o pessoal tá zoando, entre aspas, né? Lógico que eles são competentes, mas assim... Como eles são passados para trás com facilidade extrema. A Liz entra lá, pega a criança, leva embora. Achei isso meio forçado também. Ela tapeia o wrestler. Inclusive, você acha que a Liz, com essa nova personalidade, ela teria dormido com o wrestler para tentar atingi-lo de alguma maneira? Eu me perguntei, não acho que seja para atingi-lo de alguma maneira, mas pode ser como uma forma de manipulação mesmo. Para mim é igualmente possível que ela realmente sinta algum tipo de envolvimento com ele, mas também acho perfeitamente possível que ela simplesmente esteja usando ele como conveniência também. Então ela fica mantendo ele mais ou menos ali, afetivamente falando, para poder usar a hora que ela precisar. Pode ser. Como a Catarina teria feito? Possível, né? E aí a fruta não cai muito longe do pé. Exato. Uma coisa que o Reddington, por exemplo, ele não usa a sedução para esses fins. Mas a Catarina, se você lembrar nos episódios anteriores,
ela lendo a carta, né, para Liz, ela falava: fui obrigado a usar, é isso que eu faço, né? Seduzir. Pode ser. Então, e o Wrestler, se você lembrar, na terceira temporada, é o que mais perseguia ela implacavelmente. Nossa, né? O que queria cumprir ele era todo certinho, né? Depois que ele matou também a mulher aí lá, descambou. Depois ele descambou. Mas você sabe que eu tinha um desfecho para Blacklist, assim, mental? Imagino que sim. Qual que é? Era assim, eu imaginei que o Reddington iria falar para ela, que contar toda a história, que ela era filha dele, explorou o negócio da Catarina, e que no final todos iriam ser incriminados por estar juntos com o Reddington, e todos eles fossem entrar para os associados do Reddington. O Tom, o Wrestler, no final todo mundo fala: você quer saber de uma coisa? A gente vai fazer justiça com as nossas maneiras, assim, sabe? Como uma grande família, que bonitinho. Porque, se você parar para pensar, quanto de coisas erradas eles já fizeram? Sim, eles já cruzaram a linha da legalidade, da própria moralidade várias vezes ali. Várias vezes. E se isso viesse à tona, eles não iriam ter perdão. É pena de morte e prisão. Mais ou menos, né? Porque eles cruzaram a linha da legalidade, da imoralidade, mas no fundo eles estavam, direto ou indiretamente, servindo ao interesse dos Estados Unidos. Então, qualquer tipo de deslize seria perdoado em nome de um bem maior. Eu acho. Mas você não acha, por exemplo, que ia acontecer igual no Missão Impossível? Missão Impossível é assim: se você for pego, o governo negará qualquer existência, contato com você. Assim, se for pego, mas eles mesmos podem cobrir os próprios rastros e fica tudo certo, fica tudo em casa. Eu acho que isso não seria um grande problema, não. Você dinamitou meu final de Blacklist, né? Eu fui contar pra você, tão empolgado, você falou assim: não. Não. Que massa. Priscila, então, você acha, por exemplo, que você já disse que ela não tem razão. E ingratidão? Você acha que é uma ingratidão parte dela? Com relação aos amigos, com certeza. Com relação ao Reddington, eu acho que sim e não. Porque por mais que, como você mesmo falou, e eu concordo, assim embaixo, ele protegeu ela em muitos momentos, ele cuida dela, ele zela por ela, ele gosta dela, tudo isso, ok. Só que por outro lado, e até que se prove o contrário, ele também ferrou com a vida dela, né? Na versão que existe na cabeça dela, foi por causa dele que a mãe foi forçada a abandoná-la. Agora, ele matou a mãe dela. Então, assim, por mais que ele tenha feito muito bem para ela, muitas coisas boas na vida dela, ele pode ter sido a origem de todos os maiores problemas que ela enfrenta, inclusive a morte do Tom. Então, eu acho que ela tem uma certa ingratidão, sim e não. Eu tenho um ponto de vista próprio. Eu acho assim: todas as coisas que aconteceram foram todas culpa dela. Mas uma coisa, o Reddington fala assim: não mexe nisso, que não é hora de saber. Ela vai lá e quer saber. Ele falou pro Tom: não mexe nos ossos. Não mexe. Ele vai lá e vai fuçar. Aí ele fala assim: não faz isso, porque não são coisas minhas também, são segredos. Ela, inclusive, na hora que ele vai preso, ela leva ele preso. Ela quase mata ele. Já não é a primeira vez que ela quase mata ele. E o dia que ele ia sair, ela ainda vai lá e ainda atrapalha a fuga dele ainda. Para ele perdoar essas lambanças dela, ele tem que ser pai mesmo, porque só um pai perdoaria essas coisas. Olha, eu acho que você tem razão até a página 2 só. Porque realmente, às vezes que a situação se complica mais é quando alguém não segue o que ele falou. Mas peraí, todo mundo tem que seguir o que ele falou? Por que ele tem que mandar na vida e no destino de todo mundo, né? As pessoas também têm que ter um mínimo grau de autonomia na própria vida. São adultos, não são crianças ou pessoas incapacitadas de tomar decisão. Então, desde que esteja tudo funcionando como eu quero, ninguém vai se dar mal. Se você desviar 1 milímetro do roteiro que eu escrevi, de como deveria ser, você vai se dar mal. Eu discordo disso. Eu acho que isso é um pouco egoísta, a pessoa querer tudo só do jeito dela, e por mais que ele tenha
lá o seu fundo de razão, porque ele lida com pessoas muito perigosas, né? Então, assim, tem tudo um risco muito grande envolvido. Mas eu acho que ele não pode ser considerado o Deus, o arquiteto da vida de todo mundo e sigam-me ou se deem mal. Eu discordo disso e eu não acho que isso seja justo com a vida das outras pessoas, por mais que eu goste dele. Eu, Tim Reddington, eu quero que a Alice se lasque. E você? Qual time que você é? Então, era isso que eu ia falar. Eu sou do time dele, mas mais por uma questão de que eu gosto do personagem, da complexidade dele e de tudo que a gente discutiu da outra vez, né? Por isso que eu torço para que ele se dê bem. Na verdade, eu queria aquele finalzinho cor-de-rosa em que eles acabam se reconciliando e fica tudo certo. Né? Por falar em final, como é que você acha que vai ser essa... O que você acha que vai acontecer nessa temporada, já que ela quer matar ele? Como é que vai ser o desfecho dessa parte da história? Assim, difícil, né? Óbvio. Mas para tentar ser um pouco pragmática, como foi confirmada uma nova temporada, que seja a última ou não, vai ter uma outra temporada além dessa, eu acho pouco provável que eles consigam sustentar uma nova temporada inteira sem ele. Então, nessa empreitada dela tentar matar ele, eu acho que ela não vai ser bem sucedida, pelo menos não nessa 8ª temporada, porque senão a 9ª temporada não se sustenta. Por mais que a 9ª temporada, se ele morrer agora na 8ª, né, seja para contar o passado e falar como que vai ser, eu acho que não teria material para sustentar uma temporada inteira sem ele. Então, só por causa disso, eu acho que ela não vai conseguir matar ele e ele também não vai morrer de doença nessa 8ª temporada, pelo menos. Agora, como ainda foram só 4 episódios, o meu medo, que eu já falei aqui, é que a série entre numa enrolação. Fica nessa briga de gato e rato, mas que não sai muito do lugar. E ficar agora, eu não sei quantos episódios serão na temporada, mas ficar até o final da temporada nesse gato e rato, eu espero que não aconteça. E por falar em problemas de roteiro, como eu fiquei bravo dela ter passado o Reddington para trás muito fácil. Ridículo. Não, isso aí foi totalmente fora de roteiro, isso aí não faz o menor sentido, ele ter se voltado contra o Marvin daquele jeito, com todas as obviedades que tinha, né? Claro, ele ia virar as costas pro Reddington, trair, um dia comprar passagem para isso no nome dele, é bem ridículo mesmo, assim. Acho que qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais veria que tinha pelo menos alguma coisa errada ali. E o Reddington, ele é um gênio do crime. Ele ter caído nessa faz sentido zero. Agora, você acha que o Marvin vai se voltar contra ele? Acho. Eu acho também. Acho, porque já é a 3ª vez já que ele é contra o Marvin. E o jeito que ele ficou, eles filmaram a cara dele, assim, o olho dele, assim, ele tava com muito ódio. Não é pra menos, foi torturado. Mas eu acho que ele vai se voltar contra o Reddington. Ele vai perder, a 2ª pessoa mais leal a ele. Eu também acho. E eu achei que no primeiro momento, o Reddington tava jogando. Ele ia testar o Skip e fingir que ia torturar o Marvin, né? Eu também. Pra tapear a Liz. Mas não. Eu acho que esse é um tipo de erro no roteiro que prejudica a série. Eu acho também. Prejudica a série. Por mais que eles tenham colocado a Liz falando com ele no celular depois, assim, admitindo a própria falha do roteiro, tipo, nossa, você é uma pessoa tão inteligente, como é que você não viu um negócio que estava tão óbvio e tal, achei que ia ser mais difícil. Mesmo eles, né, falando assim, a gente sabe, né, que não fazia muito sentido e tal, não consertou. Eu acho que esse é um erro, um furo aí de roteiro, como você disse, que nada conserta. Nada. Isso aí não tem volta. E vamos falar do Reddington. E no final, aquela coisa de ele indo para Moscou, afinal de contas, ele é o N13? Ele é o N13 ou não? Eu não sei mesmo. É até possível que seja, mas eu não acho que isso faça... Sei lá, na minha cabeça isso não faz tanta diferença na série. Se era ele, se era a Catarina, se é a própria Liz que tá com esse segredo de alguma forma guardado, contido, sem ela nem mesmo saber. Eu acho que isso nem faz tanta diferença na série. Você acha que faz? E você acha que ele é russo? Só porque ele falou em russo? Não. Não, só porque ele tava lá. Diz, cara, eu trabalho para você.
Não, não. Não. É igual ele falou, o Reddington e esse povo, eles não têm lealdade à nação, como eles falaram. Eles têm lealdade aos amigos, aos princípios, aos negócios dele. Eu acho que isso não faz dele um russo, não. Porque você tá achando que ele é a Catarina? Não. Nossa, nem me fala nessa teoria. Essa teoria, pra mim, é uma das coisas mais... Eu vou usar um termo aqui, pegar pesado em quem gosta da teoria, tá? Mas sem noção. Pronto, eu vou usar essa coisa pra ficar na boa educação. Eu realmente espero que seja só um delírio coletivo isso aí, que eles não abracem essa ideia, não, porque depois que eles fizeram essa falha aí do roteiro, eu já não duvido de mais nada. E eu vi outra falha no roteiro um tempo atrás, que eles fizeram toda uma confusão aí com a identidade do Reddington num episódio atrás, e na verdade, sendo que na primeira eles tinham confirmado eles tinham no arquivo as digitais dele, no primeiro episódio. Aí depois eles disseram que não tinha nada no arquivo. Olha que barrigada. Essa é a minha preocupação. Tô achando que eles estão se perdendo no próprio roteiro e eu espero que acabe na 9ª temporada. Porque se eu já acho que essa tá começando a partir para enrolação, se eles quiserem dobrar a aposta e partir com uma 10ª temporada... Então é isso, Pri. Eu acho que nós já dissecamos aqui o 3º e o 4º episódio e vamos esperar que eles vão lançar o 5º e a gente vai assistir e gravaremos o outro, obviamente, se você assim quiser, né? Gravaremos o nosso próximo episódio. Então é isso aí, Pri. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Imagina. Obrigada a você pelo convite. Terminar até a 9ª temporada. Eu vou explorar você. Vamos nessa, então. Então tá jóia. Espero que você tenha gostado do nosso programa. E se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, nos acompanhe pelas redes sociais e também pelo site www.super-tribo.com. E lá você vai ter algumas matérias, algumas coisas bem legais para você comentar também, tá bom? E gostando ou não de Blacklist, espero que você acompanhe a série, nos acompanhe, porque afinal de contas somos todos da mesma tribo. É isso aí. Beijo, tchau Pri, tchau Tribal.